Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o estudo da matéria Direito Eleitoral. Essa matéria, eu reputo ser uma matéria de suma importância, não só para vocês, futuros operadores do direito, como para toda a sociedade. É de suma importância que a gente conheça o nosso sistema eleitoral brasileiro, como ele funciona desde o momento em que há a requisição do alistamento eleitoral por parte das pessoas, até o momento em que há a diplomação daqueles candidatos eleitos democraticamente. Nós vamos passar por todas essas fases, nós vamos estudar o direito eleitoral em detalhes para que vocês possam conhecer como funciona o nosso sistema eleitoral brasileiro. E nós começamos definindo o direito eleitoral. Primeira coisa, vocês já sabem que nós temos aquela divisão didática, porque sabemos que o direito é uno, é uma ciência una, né? Mas há uma divisão didática entre o direito público e o direito privado. O nosso direito eleitoral, ele se encaixa na parte pública, portanto, trata-se de um ramo de direito público. E esse ramo do direito público, ele estuda o quê? Ele estuda os institutos relacionados com os direitos políticos, com os nossos direitos políticos e também com toda a questão das eleições. Então, nós estudamos é objeto de estudo do direito eleitoral, todas as fases das eleições, tá certo? Então, ele é um ramo do direito público, não se esqueça, o direito eleitoral é um ramo do direito público e não do direito privado, tá certo, pessoal? E ele, essa mistura, inclusive, né, as provas cobram isso, querendo dizer que o direito eleitoral é um ramo do direito privado, mas você não vai se deixar enganar, a partir de agora você já sabe que o direito eleitoral é um ramo do direito público e ele disciplina todas as fases do processo eleitoral, desde o alistamento, que é um ato administrativo em que você solicita, né, a sua inclusão no CNE, no Cadastro Nacional de Eleitores, para que você possa, então, começar a participar do jogo político, tá certo? E o que certifica que você já é um cidadão, que você já é uma pessoa apta a exercer os seus direitos políticos, é justamente o título de eleitor, ok, pessoal? Então, o direito eleitoral é um ramo do direito público que estuda todas as fases do processo eleitoral, desde o alistamento até a diplomação daqueles candidatos eleitos nas eleições, ok? Ele também, pessoal, é um ramo do direito, é um ramo autônomo, então ele possui os seus princípios e regras próprias, tá certo? E ele também possui autonomia didática, científica e normativa. Né? Didática, estamos aqui estudando o direito, temos uma disciplina de direito eleitoral, ele tem toda a sua parte científica, toda a doutrina, todas as pessoas que se debruçam sobre os seus estudos, e também ele tem as suas regras, tem a sua normatização independente. E quais são as principais leis que nós vamos utilizar durante os nossos estudos? A primeira delas é a própria Constituição da República, que tem o arcabouço do sistema eleitoral brasileiro, nos artigos 14, 15 e 16. Tá? A partir do artigo 17, tratamos dos direitos políticos, que também tem guarda relação direta com o direito eleitoral. Além disso, pessoal, nós temos o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965, uma lei muito importante, mas que a gente vai fazer uma leitura com muito cuidado, considerando ser ela uma lei já antiga e que muitos artigos já foram revogados tacitamente, e ao longo dos nossos estudos nós iremos sinalizar essas revogações. Temos ainda a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, que regula todo o procedimento das eleições.
Temos a lei dos partidos políticos, a lei 9.096 de 95, também uma lei muito importante, vai tratar da criação dos partidos políticos, das fusões que podem acontecer, enfim, trata versa sobre toda a matéria relacionada a direito aos partidos políticos. Além disso, temos a lei das inelegibilidades, uma lei importantíssima, a lei complementar número 64 de 90, que sofreu inúmeras alterações com a edição da lei complementar 135 de 2000, a conhecida lei da ficha limpa. Além disso, temos a lei 6.091 de 1974, que regula o transporte gratuito fornecido aos eleitores moradores de regiões rurais no dia das eleições. E temos ainda, pessoal, as resoluções do TSE, tá? Então, as resoluções do TSE. Essas resoluções do TSE, elas são de suma importância. E nós vamos falar dela daqui a pouquinho, quando nós falarmos nas fontes diretas do direito eleitoral. Bom, então, nós temos, pessoal, as fontes. O que são fontes? Né? Fontes, se a gente for ver no dicionário, é onde tudo começa, é onde as coisas nascem, né? E as fontes são as formas pelas quais a disciplina jurídica é levada ao conhecimento de seus destinatários. E quem são os destinatários do direito eleitoral? Ora, todos nós, de alguma maneira, somos os destinatários do direito eleitoral, tá certo? E quais são as fontes que nós temos? De que maneira o direito eleitoral é levado a conhecimento dos seus destinatários, seja no dia a dia, seja durante um processo eleitoral? Através das fontes, sejam elas as fontes diretas, aquelas que tratam especificamente de direito eleitoral, e sejam das fontes indiretas, que são usadas subsidiariamente, tá certo? E que não falam especificamente do direito eleitoral. Então, nós temos as fontes diretas, aquelas que tratam do direito eleitoral, por exemplo, o Código Eleitoral, você vai encontrar ali matéria relacionada somente a direito eleitoral. E nós temos aquelas indiretas, que são usadas de maneira subsidiária, ou seja, quando as fontes diretas não tratam daquela matéria especificamente, e que elas não versam exclusivamente ou não versam especificamente sobre direito eleitoral. Querem um exemplo? O Código de Processo Penal vai ser utilizado subsidiariamente. Trata de direito eleitoral? Não, não trata. Trata de todo o processo penal para apuração de ilícitos. E como nós temos ilícitos praticados dentro da área eleitoral e nós não temos um Código de Processo Penal eleitoral, nós vamos usar subsidiariamente o Código de Processo Penal naqueles temas que não houver nenhuma normatização por parte da legislação eleitoral especificamente falando, ok? Bom, além disso, pessoal, nós temos quais são as fontes diretas do direito eleitoral. Novamente, a Constituição aparece como a principal fonte. Nós temos também todas as leis que mencionamos ainda há pouco, né, que constituem o objeto do nosso estudo. E as fontes indiretas de direito eleitoral, nós podemos citar o Código Tributário, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, etc. e tal, tá? Aquelas outras legislações que serão utilizadas em caráter subsidiário. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de quando nós temos a aplicação subsidiária de uma fonte secundária e quando nós temos a aplicação de uma fonte direta do direito eleitoral. Então, por exemplo, o Código Penal, lá em seu artigo 46, ele diz o seguinte, ele diz que o prazo para oferecimento da denúncia na ação penal contra réu que esteja preso é de 5 dias contados do recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público e de 15 dias, esse mesmo prazo, caso para oferecimento da denúncia, caso o réu se encontre em liberdade. Então, o Código Penal nos traz 2 prazos que são estipulados, né, para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, a depender da situação em que se encontra o réu. Se réu preso, 5 dias. Se réu solto, 15 dias para oferecer, prazos esses que se iniciam a partir do recebimento do inquérito policial pelo parquê.
Agora, o Código Eleitoral também trata dessa matéria em seu artigo 357. E o que nos diz o artigo 357? Diz que o prazo para oferecimento da denúncia será de 10 dias, esteja o réu preso ou esteja o réu em liberdade. Então, o Código Eleitoral, ele trata da mesma matéria, prazo para oferecimento da denúncia. Ora, o que iremos aplicar? Iremos aplicar sempre a fonte direta, aquela que trata diretamente do direito eleitoral, até pela especificidade, o critério da especificidade da lei. Então, nesse caso, o prazo que o MP terá para ofertar a denúncia será de 10 dias, independentemente da situação em que se encontrar o réu, ou seja, esteja o réu preso, esteja o réu solto. Então, prevalecerá nesse caso o quê? O Código Eleitoral, o seu artigo 357. Agora, os procedimentos para que seja feita a citação ou a intimação, esses procedimentos, por exemplo, não são tratados pelo Código Eleitoral. E onde nós vamos buscar isso? Vamos buscar, nesse caso, no Código Penal. Então, o Código Penal será aplicado subsidiariamente para disciplinar os procedimentos de citação e intimação do réu, haja vista que o Código Eleitoral é silente a esse respeito. Então, nós teríamos a aplicação de uma norma, de uma fonte indireta, subsidiariamente, já que não encontramos a matéria disciplinada no nosso Código Eleitoral. Ok, pessoal? Bom, além disso, nós podemos ter as fontes primárias, né, uma outra classificação, é a classificação, melhor dizendo, das fontes em primárias e secundárias. As fontes primárias, vocês estudaram isso em EAD, são aquelas que extraem o seu poder normativo diretamente da Constituição, né, no artigo 59. Então, o artigo 59 da Constituição, ele traz lá um rol de fontes primárias, entre elas, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, tá certo? E nós temos também aqui nas fontes primárias, que também é importante dizer desde já, que são aquelas que criam obrigações, que inovam no ordenamento jurídico, nós temos aqui as resoluções emitidas pelo TSE. Então, nós temos como fonte primária as resoluções emitidas pelo TSE, considerando que elas têm capacidade para inovar, criando obrigações, e elas criam obrigações, deveres, direitos, elas inovam no ordenamento jurídico, então elas se equiparam às fontes primárias, né, lá previstas no artigo 59 da lei. E nós temos as fontes secundárias, que são aquelas que não inovam no ordenamento jurídico, não criam obrigações, elas apenas são utilizadas para interpretação e disciplinar a matéria de legislação eleitoral. Elas não criam deveres e obrigações. Então, elas são utilizadas, elas têm por fim o que? Disciplinar e interpretar a legislação eleitoral já existente. E nesse caso, as fontes, as resoluções emitidas pelo TSE também, em algumas situações, funcionam como fontes secundárias. Por quê? Porque elas não inovam, elas apenas são editadas com o propósito de auxiliar na interpretação e na disciplina de uma fonte primária já existente. Então, elas apenas auxiliam, elas não criam nada novo, porque o novo que havia de ser criado foi criado por meio de uma fonte primária, uma lei ou até mesmo uma outra resolução do TSE. Ok, pessoal? Bom, e outros exemplos de normas de fontes secundárias, a jurisprudência, a doutrina, tá certo? São as fontes secundárias do direito eleitoral. É importante que a gente diga que, apesar do artigo 59 apresentar uma relação de fontes primárias, né, que a gente fala de leis em sentido amplo, em legislação, existem outras espécies de fontes primárias, a exemplo do decreto autônomo, previsto no artigo 84, inciso 6º da Constituição, as medidas provisórias elencadas no artigo, previstas lá no artigo 62 também do texto constitucional,
e algumas resoluções de órgãos do Poder Judiciário, como, por exemplo, as resoluções do CNJ, né, os regimentos internos dos tribunais, tudo isso também, né, são fontes primárias, acabam inovando no ordenamento jurídico. Uma outra observação de suma importância é de que as fontes primárias listadas lá no artigo 59 da CF, nem todas elas serão consideradas fontes para o direito eleitoral. O direito eleitoral não se utiliza de todas aquelas fontes previstas lá, tá? Mas apenas as emendas da Constituição Federal, tá certo? As leis complementares e as leis ordinárias. Nenhuma outra fonte primária que esteja contida no rol do artigo 59, exceto emendas à Constituição, leis ordinárias e leis complementares, serão fontes primárias do direito eleitoral. Ok, pessoal? O que a gente tem que dizer também? Nós temos que dizer agora sobre importante dizer que as resoluções que estão previstas lá no artigo 59, inciso 7 da Constituição de 98, elas são de competência do Senado e da Câmara, tá certo? E elas não devem ser confundidas com as resoluções emitidas pelo TSE, tá? E sobre as resoluções do TSE, eu quero só fazer aqui para vocês uma explicação a mais. O que acontece, pessoal? As resoluções do TSE, elas podem tanto ser fontes primárias, aquelas que inovam, que criam obrigações, como elas podem ser fontes secundárias. Elas não serão as duas coisas ao mesmo tempo, óbvio que não. Nós teremos resoluções que serão essencialmente fonte primária e nós teremos outras resoluções que serão essencialmente fontes secundárias. Cabe lembrar que as fontes primárias são aquelas que criam obrigações e deveres. E as fontes primárias do direito eleitoral, né, as resoluções do TSE, que funcionam como fontes primárias, elas serão fontes primárias sempre que elas inovarem no ordenamento jurídico, ou seja, elas vão tratar de temas que ainda não foram disciplinados pela lei eleitoral. Nós não temos uma lei tratando daquele tema. E aí, porque precisamos que aquele tema seja normatizado, que aquele tema seja tratado para que a gente possa ter um processo eleitoral seguro, um processo eleitoral que permita o pleno exercício da democracia, e aí na omissão diante da inércia do legislador em elaborar aquela lei, o TSE vai disciplinar aquela matéria por meio de uma resolução. Então, essa resolução fará as vezes da lei que não foi criada pelo TSE, pelo Congresso Nacional. E nesse caso, essa resolução do TSE, ela será uma resolução que representa, né, que se configura em uma fonte primária do direito eleitoral. E ela terá vigência durante o tempo em que permanecer, em que durar a inércia do legislador em fazer uma lei disciplinando aquele assunto tratado pela resolução, disciplinado pela resolução, ok? Então, ela será uma fonte primária. Agora, nós teremos outras resoluções que serão fontes secundárias, por quê? Porque elas se restringem a explicar, a detalhar a legislação eleitoral já existente, tá? As fontes primárias, né, as resoluções do TSE, que são fontes primárias, que, portanto, inovam no ordenamento jurídico, elas têm força normativa de lei, tá, pessoal? De lei ordinária federal, porque como eu disse há pouco, elas vão fazer o papel da lei, disciplinando uma matéria que ainda não foi objeto de uma lei, mas que necessita ser disciplinada para garantir o processo, um processo eleitoral idôneo, um processo eleitoral que garanta o livre exercício da democracia, tá? O seu conteúdo tem caráter geral, inovando e abstrato, né? Inovando no ordenamento jurídico, tal como uma lei, né? Tal como se fosse uma lei, daí ela ter força de lei, embora não seja lei.
ela, diante da colisão entre o texto da resolução e o texto da lei, prevalece, evidentemente, o texto da lei, salvo se a resolução for ulterior, ou seja, se a resolução for mais nova do que aquela lei, porque aí nós vamos entender que a lei já se encontra ultrapassada, tá certo? Então, a resolução ela veio para dar uma nova disciplina ao tema. Em tese, ela possui uma vigência temporária, produzindo efeitos até que o Poder Legislativo faça a lei, só que esse temporário às vezes se perpetua, né, ou demora muito tempo, justamente pela própria inércia do Poder Legislativo. Ela pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, né, de uma ADI, considerando que ela inova no ordenamento jurídico, que ela tem força de lei, que ela faz o papel da lei. Então, evidentemente, ela pode sim ser objeto, ela pode ser questionada através de uma ADI, caso algum de seus artigos ali venha a violar o texto constitucional. E além de tudo, pessoal, além de inovar no ordenamento jurídico, né, em virtude dela inovar no ordenamento jurídico, ela deve observar o princípio da anualidade eleitoral quando alterar as regras do processo eleitoral. O que é o princípio da anualidade? É aquele que diz que as alterações na legislação eleitoral, elas só produzirão efeitos nas eleições que acontecerem um ano após a vigência daquela alteração. Vejam, não é no ano seguinte, é um ano, tem que decorrer 12 meses da publicação da alteração na legislação eleitoral para que aconteça, né, para que ela possa ser aplicada às eleições. Por isso que eles correm muito com as alterações quando precisam ser feitas, reformas e tal, para que elas entrem em vigência antes de um ano das próximas eleições e aí sim elas possam produzir efeitos na próxima eleição. Então, se elas entrarem em vigência 11 meses, 10 meses, 9 meses antes da realização das eleições, elas não serão aplicadas naquela eleição, mas sim somente na próxima. Ok, pessoal? Então, essas são as principais considerações sobre as resoluções do TSE. Nós temos também, pessoal, um procedimento chamado procedimento de consulta. Esse procedimento é bastante importante, tá? Porque são questionamentos que são feitos diretamente, né, ao TSE ou ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Então, são questionamentos que são feitos em tese, ou seja, você não pode fazer uma consulta sobre um caso concreto. E há, tá certo, pessoas legitimadas, aqueles que podem fazer essa consulta, previstos lá no artigo 23 do Código Eleitoral, tá? No artigo 23, no inciso 12, nós temos a seguinte redação: competência do Tribunal Superior Eleitoral para responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional do partido político. Então, somente quem pode fazer consultas em tese ao TSE é a órgão nacional, né, a direção nacional dos partidos políticos e as autoridades com jurisdição federal, ou seja, aquelas que têm jurisdição no Brasil inteiro. E no artigo 30, inciso 8º, nós temos a competência dos TREs para responder a consultas feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Então, aqui, né, no artigo 23, inciso 12, e no artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, nós temos os legitimados a fazer essa consulta, pessoal. E essas consultas, elas são consultas que são feitas porque realmente há alguma dúvida em relação à aplicação da legislação eleitoral. E elas só podem ser respondidas pelo TSE ou pelos tribunais regionais eleitorais. Os juízes eleitorais, aqueles que estão nas comarcas, não têm competência para responder às consultas. Elas não podem versar sobre casos concretos, elas devem versar sobre situações em tese, sem citar nome de partidos políticos, candidatos, autoridades e etc. Elas não possuem caráter vinculante. Caso o TSE forneça uma determinada orientação ao responder à consulta eleitoral,
as instâncias inferiores não estão obrigadas a segui-las, podendo proferir decisões diferentes daquela resposta dada pelo TSE em consulta. Iniciado o processo eleitoral, né, que se inicia com as convenções partidárias, que são as reuniões dos partidos para escolha dos candidatos que serão lançados, as consultas não mais serão respondidas pelos tribunais, porque essas dúvidas, né, expostas ali nos procedimentos de consultas podem transformar, né, em processos judiciais, podem ser transformadas em processos judiciais em demandas concretas. Também não cabe recurso das respostas dadas nos procedimentos de consultas, porque elas não são decisões judiciais, né? Então, o consulente, se ele não ficar satisfeito com a resposta, paciência, tá, pessoal? Então, quem são algumas autoridades que têm legitimidade para fazer consulta perante ao TSE? Presidente da República, deputado federal, senador, Diretório Nacional de Partido Político. Todos eles têm o quê? Jurisdição nacional. Então, o deputado federal, ele tem uma jurisdição em todo o Brasil. Daí o nome deputado federal. Diferentemente do deputado estadual, que só tem jurisdição, que só tem atuação dentro do espaço geográfico de seu estado. E quem pode fazer consulta ao TRE? Governador de estado, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, tá certo? Promotor eleitoral, diretório regional de partido político. Tá certo, pessoal? Então, sobre fontes do direito eleitoral, sobre a definição do direito eleitoral e sobre o objeto do estudo do direito eleitoral, essas são as notas introdutórias que serão melhor tratadas, melhor abordadas, né, com mais riqueza de detalhes e sobre as quais vocês também terão a oportunidade de lançar as suas dúvidas nos nossos encontros virtuais, ok? Um super beijo, um beijo para vocês, até a próxima.